Graça e paz a todos, meu nome é Fernando Cabral, sou pastor na igreja Bola de Neve, na cidade de Vila Velha, e estou aqui para mais um vídeo lendo a Bíblia devagar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser e puder, comente, compartilhe com os seus conhecidos, com as suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a essa série de mensagem que eu venho colocando aqui. Bom, o intuito dessa série de mensagens é provocar a sua curiosidade para que você leia a Bíblia. Mas não leia a Bíblia de qualquer forma. Ler a Bíblia devagar. Esse é a palavra que eu tenho para você. Você precisa ler a Bíblia devagar. Sempre, sempre, sempre lendo devagar. Uma vez eu ouvi dizer, que ovelha come devagar, bem devagar. E para isso nós precisamos ler a Bíblia devagar. Enfim, o título do vídeo de hoje é Dois Dilúvios, ou o de Noé é o segundo dilúvio, ou dilúvios. Bota o título que você quiser aí, que tá tudo certo, mas eu quero te falar que o dilúvio de Noé não é o primeiro, é o segundo dilúvio. E é fácil de ver isso, é rápido pra gente, eu vou te ajudar, Em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 1, 2, não é, a terra não está do mesmo jeito. Fácil de ver, é a mesma terra, mas ela não está da mesma forma. Está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus, Sabemos que são mais de dois céus, no mínimo 3. Então ele fala, criou os céus e a terra. Aí, versículo 2, a terra, entretanto, era sem forma e vazia. O que está dizendo aqui? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas Deus não as criou vazia. Não criou. Deus não a criou sem forma. Deus não pode criar dessa forma, mal feito, vazia e sem forma. E nós temos como provar isso. Isaías, no capítulo 45, ele diz, no capítulo 45, verso 18, ele diz assim: porquanto assim declara Yahvé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, ele não a criou vazia. Em algumas traduções ele está assim: ele não criou ela em caos, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não outro. Quer dizer, aqui Isaías está afirmando, ele não a criou vazia, ele não a criou da forma que está no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Então o Senhor não criou ela vazia, ela se tornou vazia. Também é fácil de provar isso, porque no verso 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia. Esse era, no original, tornou-se. Então, a palavra que foi traduzida por era sem forma e vazia, no original é tornou-se. Então podemos dizer assim: a terra tornou-se sem forma e vazia. Ou ainda mais profundo, na palavra do original, aconteceu que ficou sem forma e vazia. Como aconteceu não dá no português, para a frase vai ter que colocar a palavra, então colocou era, mas esse era pode ser traduzido por tornou. Então ela não estava sem forma e vazia, ela se tornou sem forma e vazia. Quando Deus a criou completa. E o que aconteceu? A pergunta que cabe aqui, O que aconteceu para isso acontecer com a terra? O que aconteceu para ela se tornar sem forma e vazia? Ela passou por um juízo. Respondo logo para você. Ela passou por um juízo. Na verdade, o juízo foi do anjo, Hillel Ben Shahar, portador de luz.
conhecido como Lúcifer, hoje Satanás. Bom, o Senhor, ele se rebelou, o Senhor julgou ele, né? Lançou ele na terra, lançou ele de volta, lançou uma saraivada de pedras de fogo, e aí acontece o primeiro dilúvio. Os cientistas dizem que foram meteoros, né, que abalaram a terra, que destruíram os dinossauros e tal. A Bíblia explica aqui para nós, né? Aconteceu o dilúvio que matou tudo, geral, ficou nada sobreviveu. Então, o que a história, né, a ciência chama de pré-históricos, nós podemos chamar de pré-adâmicos. E é fácil de entender, você já sabe, a ciência comprova de que o petróleo, né, ele é restos fósseis, mistura do resto, do que sobrou, do tamanho que foi o desastre, né? Então, no versículo 2, né, a terra está coberta por água, não existe porção seca, ela está imersa. Ali o Senhor começa um processo, você conhece, né? E ele ajunta as águas, esse ajuntamento de água, é muita água, uma porção surge os mares, né? Para que apareça a terra, o que chamamos de terra, né? Que seria a porção seca. Parte dessa água ele leva para o céu, né? Aí tem águas embaixo do firmamento e acima do firmamento. O firmamento é o céu que nós vemos, né? E sabemos que existe pelo menos 3. O primeiro é o que a gente vê. Então Deus coloca águas acima do céu. Céu, na verdade, é uma junção de duas palavras no original, água e fogo, né? Então o céu é feito de água e fogo. Mas isso é outro vídeo. Então ele coloca essa porção de água no céu, que é chamada pela teologia de abóbada aquática, né? O que eu estou falando aqui para você é teologia, tem só estudar, não tem nada demais não, é simples, não tem nada não, é que as pessoas não se preocupam em estudar, mas enfim, né? Então ali nessa abóbada aquática que protegia a terra, estava entre a terra e o sol, né? É isso que permitia que o homem vivesse tanto antes do dilúvio de Noé. E aí você conhece as histórias, 800 anos, 700 anos, enfim. Então essa porção seca, que era uma só, era uma terra só, e isso também a ciência explica isso fácil, né? Ela se divide, né? Ela racha, né? Para se formar os vários continentes, né? E ela tá rachada, tá trincada, que é o que eles chamam de placas tectônicas, e por causa dela os terremotos, enfim. Então esse primeiro Éden é terra, o nome Éden é terra. Então esse primeiro Éden, ele estava sujeito ao governo de Lúcifer. O Lúcifer se rebela, tudo cai, o juízo também. A mesma coisa aconteceu depois, né? No segundo Éden, né? Na terra que o Senhor criou e entregou o governo para Adão. Adão se rebelou também, e aí por isso Deus diz: maldita é a terra por tua causa. É assim, quando um líder cai, que está debaixo desse líder sofre as consequências, né? Daí que vem a famosa frase, né? Fere-se o pastor, dispersa-se as ovelhas, né? Então, o juízo aconteceu já 2 vezes e agora vai acontecer a terceira vez. Aconteceu no primeiro dilúvio, aconteceu no segundo dilúvio e agora vai acontecer de novo, só que não com água, vai ser com fogo. E aí vem o próximo Éden, o terceiro Éden. E esse terceiro Éden será eterno, para sempre, porque o reino de Cristo é eterno, para sempre, não acaba mais. Para que eu estou te falando todas essas coisas? Se prepara, você não vai para o céu, você vai ficar aqui com Jesus. Está tudo sendo preparado para ele ficar aqui, e ele vai fazer novos céus e nova terra. Amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Leia a Bíblia devagar.